pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre desidratação nas suculentas. Vou estar falando em várias situações, né, você vê sua planta desidratada. Muitas vezes você está regando e essa planta continua desidratada. Então eu vou estar falando um pouquinho sobre desidratação a pedido da Solange. A Solange falou que as folhas das plantinhas delas estão murchas, né? E mesmo com rega, então tá regando e ela continua com folhas murchas. O Romerito me pediu também. A orelha de elefante dele continua com folhas murchas, tá sempre com as folhas murchas. A Andrea me pediu para falar sobre suculentas que estão desidratando. Então eu separei essas três pessoas aqui que estão com as mesmas dúvidas, né? Para você, Romerito, para você, Solange, e para você, Andrea, e estou fazendo o vídeo hoje especificamente falando sobre a dúvida de vocês, né? Então, se você já gostou do tema do vídeo de hoje, deixa o joinha para mim, se inscreva no meu canal e compartilhe meus vídeos também com pessoas que possam ter as mesmas dúvidas de vocês aí também, né? Então, pessoal, começando, o que pode estar acontecendo? Se a sua planta está sendo regada, né? Normalmente, você rega ela e ela tá murcha, ela continua murcha. O que está acontecendo com ela é problema na raiz dela, porque toda suculenta, quando ela tá murcha, a primeira ideia que a gente tem é que ela está desidratada, né? Então, o que a gente faz? A gente rega. Então, você rega a sua suculenta, ela vai agir, ela vai reagir, ela vai hidratando novamente essas folhas e vai ficando bem novamente. Muitas pessoas compram, né, planta pela internet, aí quando chega aquelas plantas bem desidratadas, aí você coloca ela mergulhada na água. Muitas vezes é bom a gente colocar, para cada litro de água, 4 colheres de água oxigenada, 10 volumes, pessoal, aquela que a gente usa para colocar em machucado, aquela de uso, né, que a gente compra na farmácia, para machucado, não aquela cremosa. Nunca usem aquela cremosa, é a líquida, aquela da embalagem azul, geralmente, né, embalagem azul, 10 volumes, água oxigenada líquida. A gente faz aquela misturinha, 4 colheres de sopa para cada litro de água, mergulha somente as raízes dela, você colocar num recipiente, deixa as raízes assim dentro da água e também pode borrifar nas folhas. Eu não aconselho mergulhar a planta totalmente e deixar muito tempo, mas você pode molhar ela mesmo, deixar ela ali, ela só com as raízes, depois você vai emergir ela assim, tirar, não tem problema nenhum, a água oxigenada vai matar fungos, vai matar, né, qualquer tipo de bactéria que possa estar nas folhinhas das suas suculentas e vai trazer um benefício geral para elas. Mas se você tá no outro caso, né, que você tá regando a planta tá totalmente murcha e nunca recupera, é problema na raiz. Eu penso que a primeira tentativa que você deve fazer é hidratar ela, né? Viu a planta seca, a sua planta está desidratada, você vai regar, você vai cuidar dela. Você viu que passou vários dias e ela continua murcha, tem problema. Porque uma planta saudável, ela vai nutrir logo, logo, não vai demorar muito. Mas se ela tá com raízes comprometidas, essas raízes não vai estar absorvendo água e ela vai estar mostrando, né, a forma dela mostrar que ela tá mal, que ela não tá indo bem, é essa forma aí, ficando com as folhas murchas. Então eu recomendo para quem tá com esse tipo de problema, regando e com folhas murchas, retira do substrato e confere as raízes. Aí vem, né, vários tipos de problema que pode estar acontecendo com a sua suculenta. Pode estar acontecendo dela estar com raízes cheias de nematóides, pode estar doente, né, e tá com as raízes todas comprometidas. Pode ser que a sua planta recebe tanta água e você já está tentando hidratar ela há dias e ela está cada vez mais com o caule encharcado, ela encharca tanto que ela fica podre, ela vai retendo aquela água ali e começa a soltar as folhas. Ela solta as folhas por medida mesmo assim de
uma tentativa de salvamento dela, né? É salvar a espécie, porque ela vê que as raízes dela estão encharcadas, ela não gosta de excesso de água, então muitas vezes a raiz está lá dentro totalmente podre, você rega de novo, aí esperou secar, rega de novo e ela tá podre, então ela não vai reagir mesmo, então você tem que observar isso. Se continua por dias regando e não está reagindo, não está hidratando, não tenha medo. Tira a sua plantinha, retira ela do substrato e olha as raízes dela. Se no caso você retirou ela, né? Você foi lá, retirou ela e ela tá com as raízes perfeitas. Se ela tá com as raízes perfeitas, aí você vai entrar com alguma soluçãozinha a mais para poder ajudar essa suculenta a hidratar. Eu gosto demais da água oxigenada, porque é uma coisa que eu já tenho o hábito de usar, né, pessoal? Então eu indico sempre, eu deixo bem claro aqui para vocês que eu só falo o que eu já fiz, o que eu já aprendi, né, e tô fazendo. Mas também a gente vê muitos vídeos de pessoas que têm muita experiência ensinando algo novo e a gente está sempre aberto para aprender também algo novo, coisa que vai somar no nosso cultivo, que vai trazer benefício para nossas suculentas, né? Então, eu também já vi várias pessoas fazendo a hidratação pelo complexo B, aquela vitamina mesmo que a gente toma, né? O complexo B. O que você faz? Você compra o complexo B em gotas e coloca para cada meio litro de água 15 gotinhas do complexo B, retira essa suculenta do seu substrato, limpa bem as raízes dela, você pode até lavar as raízes dela e vai mergulhar somente as raízes nessa solução de complexo B. Então você vai deixar ela ali por um tempinho e ela vai hidratando. Você deixa na sombra, completamente na sombra, nada de deixar no sol, porque ela precisa desse tempo para estar hidratando novamente. E aí você vai plantar ela do mesmo jeito que você faria normalmente, plantar ela e seguir com as regas normal, né, pessoal? Dentro de como você faz o seu cultivo aí, né? Sem regar demais. Você rega, espera secar novamente, depois você rega novamente e deixa essa suculenta num local que ela não fique tomando sol por muitas horas. No começo, deixa 1 hora, 2 de sol da manhã, para que ela comece a ter saúde e também recupere sem estresse nenhum. Evite os extremos. Nunca tire uma suculenta que está passando por um processo de hidratação e coloca ela no sol da tarde. O sol da tarde ele exige demais das nossas plantas. Sol da tarde é para plantas que já estão totalmente adaptadas mesmo, estão hidratadas, elas já têm as defesas dela. Você vê que essa planta aqui, por exemplo, esse aiônio, né? Ele tá tão adaptado, ele não tá no sol da tarde toda, pessoal, que ele não é de sol pleno, mas ele toma algumas horas de sol, umas 4 horas de sol, entre o período da manhã e um pouquinho do período da tarde. Onde ele tá, ele pega, assim, metade do sol da manhã, um pouquinho do sol da tarde, e ele começa a fechar, tá vendo? Eu não deixo ele no sol da tarde pleno, mas ele já é uma planta que já tá tão adaptado que ele começa a fechar, tá vendo? Ele já busca as defesas dele, fechando as rosetinhas um pouco. Eu não deixo ele no sol da tarde esturricar de forma nenhuma. Deixo assim. Vê que aqui embaixo, olha aqui, ele tem folhas secas. Essas folhas aqui é o natural dele. São folhas que vão desidratando mesmo, são folhas velhas. Então você retira. Eu gosto sempre de estar retirando essas folhas velhas, desidratadas, né? Estão completamente secas. Olha só, mas essas folhas estão num processo natural, não porque estão desidratando, elas estão secando, estão eliminando as folhas velhas. Na verdade, ele elimina as folhas velhas e continua lindo, né? Perfeito no ambiente que ele está. Então, a gente precisa de tomar cuidado com 2 situações. Rega demais, faz sua planta ficar desidratada, e rega de menos
também. Se a rega de menos vai deixar ela com falta de água, a rega a mais vai deixar ela com problema na raiz, vai apodrecer e ela vai continuar desidratada porque ela não vai sugar água a mais, porque ela já está sufocada com água, né? E essas plantas que estão murchas, pessoal, cuidado, deixem somente no sol da manhã, retira do sol quente. Às vezes sua planta está tomando muito sol, muda ela de local, faz esse procedimento todos, que eu tenho certeza que vai dar certo. Se a sua planta não tá podre, se ela tiver podre, o caule dela corta, faz decapitação, passa canela, deixa passar um tempinho ali para adaptar, né? Até ela voltar a ficar com raízes, deixa somente no sol da manhã. Não retira do sol da manhã, pessoal. O sol da manhã é muito importante, mesmo que seja 1 ou 2 horinhas pela manhã, que os raios de sol nela de manhã é muito importante. Eu gosto sempre de colocar e dá muito certo para mim. Eu espero que para vocês também dê certo. Cuidado, né? Porque tem região que é muito quente, tem região que é muito fria. Onde é mais frio, deixa um pouquinho mais de tempo. Onde é muito quente, o ar muito seco, deixa um pouquinho menos desse sol, né? Mas que pelo menos 1 a 2 horinhas de sol, qualquer suculenta, ela vai agradecer, com certeza. Eu espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Se ficou ainda, pessoal, deixa aqui nos comentários que eu vou ter todo o prazer de voltar e responder a cada um de vocês. E agradeço demais as dicas, né, de vídeo, porque eu também preciso de dicas, pessoal, que é muitos vídeos para fazer. Todo dia preciso de um tema diferente, né? E às vezes a gente já não tem mais o que falar e precisa mesmo de estar respondendo as dúvidas de vocês. Eu respondo com todo carinho. Espero ter ajudado vocês aí. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.